Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma revisãozinha da prova. Então, primeiro eu vou começar resolvendo aqueles exercícios de sexta-feira, só que eu preciso que vocês me mandem foto agora para que eu considere como feita a atividade e eu possa dar o ponto para vocês, tá? Então, quem puder, tira as fotos, me manda, tá? Que daí eu já faço a correção aqui na tela. Eu já contabilizo os pontos e daí vocês já tiram as dúvidas. Tá? A Maria Isadora perguntou, isso é para mandar as fotos. E Maria Eduarda, eu vou fazer o exercício, tá bom? Enquanto isso, eu vou organizar aqui. Para que possa ficar gravada a aula. Então vamos lá, galera. Deixa eu pegar a primeira questão aqui. Para a gente começar. Professor, Oi. eu posso mandar sem o enunciado? Porque eu não estava na aula que você passou. Daí eu fiz só a conta. Tá, pode mandar. Beleza, vou mandar lá. Rapidinho eu vou fazer a chamada, tá? Ana Laura. André. Arthur. Arthur Gabriel. Berend. Enzo Fadu. Enzo Lobo. Gabriel Zanini. Gabriel Rangel. Giovana. João. Jonas. José. Júlia. Larissa. Laura. Lívia. Maria Eduarda. Maria Isadora. E Ria. Oi. Então, olha só, galera. A gente vai começar aqui. O primeiro exercício falava assim:
Considere a função f com real, implicando em real, definida por... Então, o que era importante para a gente era isso daqui. F de x, né, em função de x, igual m menos 4, no parênteses, vezes x ao quadrado, mais 2x, mais 1, certo? Bom, toda função, galera, do segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado, bx mais c, certo? Onde esse a aqui, onde esse a é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, né? Ele que indica se a concavidade vai ser voltada para cima ou se vai ser voltada para baixo. Então esse a, ou ele é um valor maior que zero, porque daí a gente analisa que ela vai ter concavidade para cima, ou ainda se ele vai ser menor que zero, que daí a parábola terá concavidade voltada para baixo. Tá bom? Então, eu olho esse cara aqui, esse m menos 4 é o meu a. Na letra A da questão diz assim: para quais valores de m o gráfico da função é uma parábola com concavidade voltada para cima e para baixo, né? Para quais valores ele vai ficar para cima e para qual valor ele vai ficar para baixo. Então é bem simples. A gente olha assim. Se o m-4 é o a, então, com m-4 maior que zero, nós teremos concavidade para cima. Então, era só passar o menos 4 para fora, né? Nós teremos que m maior que 4 indica que a parábola terá concavidade voltada para cima. Que é o primeiro caso aqui, tá vendo? Já, se eu tiver m menos 4 menor que zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que passar o 4 para fora. Qualquer valor de m menor que 4, nós teremos o quê? A concavidade. Opa, escrevi errado aqui. Voltada para baixo. Tá vendo que simples? Qualquer valor de m que for maior que 4, por exemplo, 5, 6, 7, tá? Eu vou efetuar a subtração aqui, ele vai dar um valor maior que zero, então concavidade voltada para cima. Se eu escolher um valor menor que o 4, por exemplo, pegar o 2, vai dar um resultado negativo. Logo, a minha concavidade voltada para baixo. Você está vendo? É coisa simples. Se o a tem que ser maior que zero para ficar concavidade para cima, no meu binômio ali, ele deve ser maior que zero também para que isso ocorra. Se o a for menor que zero, vai ficar para baixo, o meu binômio ali também tem que ser menor que zero para ficar para baixo. Então, é uma análise simples, certo? É uma análise bem simples. Então, independente da expressão que tiver dentro do parênteses, se eu quiser voltada para cima, eu coloco maior que zero. Se eu quiser que ela seja voltada para baixo, eu coloco menor que zero, tá? Simples assim. Tranquilo? Ó, qualquer dúvida, me digam, tá? Qualquer dúvida, me digam que eu vou anotando aqui, beleza? Vamos lá, próximo aqui é a letra B.
A letra B dizia assim: o que podemos dizer sobre a função se m for igual a 4? Agora ele está falando o seguinte: se o m for igual a 4, igual, não é maior nem menor, ele é igual. Se ele for igual a 4, o que vai acontecer? Bom, vamos fazer o teste. Eu vou pegar aqui m menos 4. Bom, se o m for igual a 4, eu vou substituir. Confere? Então, eu vou ter o seguinte: 4 menos 4 igual a 0. Portanto, o meu coeficiente a é igual a 0. Numa função quadrática, o meu coeficiente a nunca pode ser 0. Por quê? Porque se ele for 0, tudo isso daqui vai deixar de existir, certo? Então, ela não é mais do segundo grau, ela passa a ser do primeiro grau. Então, o que eu analiso na letra B? O que podemos dizer sobre a função se m igual a 4? Se m for igual a 4, a nossa função deixa de ser quadrática. Certo? Ela deixa de ser quadrática. Será afim. Tá bom? Não tenho mais função quadrática, passa a ser afim. Certo? Tranquilo, pessoal? Isso, Arthur, ela vai virar afim. Então, beleza. A nossa questão 2. A nossa questão 2 é para achar um dos coeficientes, né? O coeficiente b, ele foi trocado por uma letra, uma constante, né? E ele quer que a gente descubra qual o valor da constante. Então, ele não tem nada a ver com o exercício 1, que era de análise. Aqui a gente vai ter que colocar a mão, né, na obra aí para chegar no valor. Então, eu olho lá. A minha função é determine o valor de k, né, da constante, de maneira que o gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado mais k de x menos 7 passe pelo ponto A. Se não tivesse esse ponto A aqui, era praticamente impossível resolver a questão. Tá? Por quê? Porque quando eu traço uma parábola, seja com cavidade voltada para baixo ou para cima, qualquer ponto pertencente a ela, né, não importa onde ele está, se ele está lá em cima, se ele está aqui embaixo, se ele está lá no começo, não interessa. Qualquer valor é uma relação de x e y produzida pela minha função. Então, qualquer ponto da função, ele só existe por quê? Porque o x foi jogado dentro da função e produziu o meu y. Então, aqui é só a gente usar os valores do ponto A para poder descobrir a constante. Tem que lembrar sempre, f de x é igual a y. Olha, sexta-feira teve gente que perguntou para mim o que é o f de x. Ô pessoal, vocês estão no terceiro ano, f de x é em função de x, né? Quem que vive em função de x? É o y, né? Ele é a variável dependente, ele depende do x. Vamos prestar atenção. Então aqui, olha, o 17 é o y. O y é quem? O f de x. Então é 17 igual, olha só, vou tirar o x ao quadrado, vou colocar 3. Mais constante vezes x. Vou tirar e vou colocar 3. Tudo isso menos
7. Bom, 17 por enquanto não tem o que eu faça, né? Vou repetir. Agora eu vou aqui. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes k, 3k. Tudo isso menos 17. 9 menos 17, pessoal, é 2. Então eu posso colocar aqui 17 igual a 2 mais 3k. Esse 2 aqui, bom, é uma equação do primeiro grau agora, né? Daquela basicona, ensino fundamental. Eu vou jogar o 2 para fora, ele passa diminuindo. 17 menos 2, 15. Passo 3 dividindo, 15. Divididos por 3, igual a 5. Portanto, a minha constante vale 5. Certo? Minha constante vale 15. Vale 5. Então, se eu precisar descobrir, seja o A, seja o B, seja o C, né, de uma função, e eu tiver o ponto, é só substituir o x e igualar a y. Resolvo e encontro a constante. Então, olha, o 2 eu achei bem tranquilo, junto com a 1. Como a 1 era análise, né? Não tinha, ou você sabe ou você não sabe, mas a 2 até é meio direto. Joga lá e calculou, cálculo simples, encontra o valor da constante, vida que segue. Já a 3 é a mesma ideia, só que a 3 envolve um conhecimento maior. Por quê? Porque eu tenho que achar o B, eu tenho que achar o C, eu tenho que montar a função e eu tenho que calcular um ponto para a função. Então é a mesma coisa que a 2, só é um pouquinho, né, mais elaborado, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Se atentar a detalhes, como, por exemplo, o valor de C. Para achar o valor de C, eu nem precisaria fazer cálculo. Eu vou fazer aqui para vocês só para provar. Mas, por exemplo, ele passa um ponto que é 0 de x e 6 de y. Toda vez que o meu x for 0 e o y não é 0, quer dizer, pode ser 0 também, ele já está entregando o ponto onde a parábola corta o eixo y. E aonde ela corta o eixo y é o valor do c. Então c é 6. Mesmo antes de fazer o cálculo, a gente já sabe que o c vale 6. Mas vamos colocar aqui na tela para provar isso. Ó, seja f a função real de variável real, definida por f de x igual. Eu tenho x ao quadrado mais bx mais c. Então aqui eu vou precisar encontrar o valor de b e encontrar o valor de c. Aí continua. Em que b e c são números reais constantes. Então, no outro exercício a gente usou a letra K, mesma coisa, tá? São constantes. Meu objetivo aqui é determinar o valor deles para poder continuar. Mas vamos lá. Se o gráfico f passa pelos pontos, olha só, ele não deu nome aos pontos, mas ele deu coordenadas. Olha. Um ponto é 3 e 0 e o outro ponto é 0 e 6. É para a gente calcular f de 2. Bom, preciso achar o b, preciso achar o c para poder montar a função e calcular f de 2. E aqui
Olha que maravilha. 0 é x, y é 6. Só jogar aqui na função. Se eu substituir, eu terei 6, né, no lugar do f de x, igual 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. 0 ao quadrado é 0. B vezes 0 é 0. Mais C. Então, 0 mais 0, 0 mais C, C. Então, eu tenho C igual a 6. Volto a repetir. Eu não precisava ter feito esse cálculo. Estou fazendo só para comprovar. Toda vez que um x for 0, o outro y, o outro valor, né, o y, será o nosso coeficiente C. O outro ponto aqui, ele vai nos ajudar a achar o B. Vou substituir também. Ó, o y agora é 0. Então, 0 igual 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c. Mas espera aí, não achei o valor de c? Achei. Então, eu já apago aqui o c e coloco 6. Então, eu faço 0, 3 ao quadrado, 9, b vezes 3, 3b, mais 6. E agora? Bom, agora eu faço assim. Eu junto 9 com 6, né? E isolo o b. Então, eu terei 0 igual a 9 mais 6, 15, né? 15 mais 3b. Passo o 15 para fora, ele vai passar negativo. Passo o 3 dividindo. 15 eu vou dividir por 3, 5. Como 15 é negativo, então meu b vale menos 5. Pronto. Metade do exercício está feito. Achei o C, achei o B. O que eu faço agora? Achei os valores das constantes, eu vou lá e substituo na minha função. Então, ela passa a ser desse jeito aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Para finalizar, eu vou calcular o f de 2. F de 2 igual, olha só, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Detalhe importante na hora de resolver. E é detalhe que terceiro ano não pode se enganar mais com isso. Numa expressão numérica, eu resolvo sempre, primeiramente, potenciações e radiciações, depois multiplicação e divisão, para depois chegar em adições e subtrações. Então, aqui nós teremos 4. Aqui nós teremos 5 vezes 2, 10. Só que olha o sinalzinho que está aqui na frente. Então, menos 10. E eu vou repetir o 6 com um sinal. Agora que eu só tenho subtração e adição, eu resolvo na ordem que aparece. Então, 4 com menos 10 dá menos 6, com 6, 0. Portanto, f de 2 é igual a 0.
Maria Eduarda, verificou a questão? Clareou as ideias? Beleza? Qualquer coisa você chama, se precisar eu volto na questão. Diga, Maria Isadora. Ah, só se você quiser, Maria Eduarda. Maria Isadora, se você mandou foto mostrando que fez, para mim já está valendo. Pessoal, as minhas questões estão fora de ordem. Só me digam se a 4 era para calcular os zeros da função. Aí era uma função assim, 4x ao quadrado. É essa mesmo? Então tá bom. Beleza. Então vamos para a 4. O que é o zero da função? Toda função, não importa o grau dela, o zero da função é o valor de x que torna ela nula, né? Que zera ela. Por isso o nome zero da função. No caso de uma função afim, é um único valor. No caso da função quadrática, a gente pode ter dois valores, né? Dois valores diferentes, no caso. Na de terceiro grau, a gente vai ter 3, quarto grau e assim por diante. Então, ali a nossa função é uma função completa, é 4x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado menos 8x mais 3. Então, ela é completinha. Ela tem o a, tem o b e tem o c. Como eu quero o zero da função, ou melhor, zeros, né? A gente faz assim. 4x ao quadrado menos 8x mais 3, tudo isso igual a zero. Quando é igual a zero, ela deixa de ser uma função. Eu passo a ter o quê? Uma equação do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? A gente precisa da fórmula de Bhaskara. E a gente precisa também do delta. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, x igual a menos b mais ou menos raiz do delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Bom, olha a função. O meu a vale 4. O meu b vale menos 8. É sempre necessário o sinal. Então, se qualquer coeficiente tem sinal negativo, é importante colocar. E o nosso c vale 3. Tem os 3 coeficientes? Eu vou lá e substituo primeiramente no nosso discriminante delta. Então, eu terei menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 3. Então, 8 ao quadrado, 64. Agora vem aqui multiplicações. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 64 menos 48, 16. Antes de eu prosseguir, olha só. Vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente faz o delta, ele já diz muito sobre a nossa função. Se eu tenho um delta, que é um valor positivo, né, ou seja, é maior que zero, eu vou ter x uma linha e x duas linhas. Ou seja, eu terei dois zeros da função. Se o meu delta
for um valor igual a zero, eu vou ter o x uma linha igual ao x duas linhas. Ou seja, eu vou ter uma resposta só. Eu vou ter apenas um valor que torna essa função nula. Se o meu delta for um valor negativo, aí o que acontece? Eu não tenho nenhum desses valores, tá? Eu não terei resposta no conjunto dos reais, tá? Então eu terei aqui o que... vou ter que colocar mais correto aqui, é o seguinte. A minha solução aqui, ela não pertencerá ao conjunto dos reais, tá? Então, delta deu um valor positivo, eu tenho x uma linha e x duas linhas, valores diferentes. O delta deu igual a zero, o x uma linha será igual ao x duas linhas. Eu terei apenas um valor que torna essa função nula. Se o meu delta for um valor negativo, eu não vou conseguir tirar a raiz quadrada desse valor negativo. Portanto, a minha raiz não vai pertencer ao conjunto dos reais. Lembra lá dos números imaginários? Então, daí ela vai entrar naquela parte dos conjuntos, né? Daí eu vou ter que trabalhar com unidade imaginária e tudo mais, mas não é esse o nosso objetivo agora. O nosso delta deu 16. Eu vou lá e coloco na fórmula de Bhaskara. X igual. Importantíssimo o sinal, né? Ó, porque aqui o B é negativo. Lá na fórmula, ó, pede para trocar o sinal. Então vai ficar assim, menos 8, mais ou menos raiz quadrada do 16, tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que é 4. Organizando melhor, nós teremos assim, menos com menos, mais. Então, mais 8, mais ou menos, raiz quadrada do 16 é 4. Tudo isso sobre 2 vezes 4, 8. E a gente vai calcular o x uma linha. Mais 8, mais 4, sobre 8. 8 mais 4, 12. 12 oitavos. Eu posso deixar assim. Eu posso simplificar também. Olha, posso simplificar por 4. 3 meios. Então está aí o meu x uma linha. Isso quer dizer o quê? Que se eu adotar esse x na minha função, ela vai ficar zero. Ela vai zerar. Meu y será zero. Vou lá para o x duas linhas. Mais 8, menos 4 sobre 8. 8 menos 4, 4 oitavos. Eu posso simplificar de novo por 4. Lembrando que para simplificar é sempre pelo mesmo número. Tá? Não vai simplificar um por 2, outro por 7. Numa fração, tanto o numerador quanto o denominador devem ser simplificados pelo mesmo número. Então, olha só, 1 meio. Então, quais são os zeros? Solução igual a 1 meio e 3 meios. Tá vendo? Olha que beleza. Simples assim, pessoal. A questão 5 era uma continuação dessa questão. Porque ele pedia na 5 as coordenadas do vértice. Então ele pedia as coordenadas do vértice. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso do x do vértice e também do y do vértice. Aonde eu encontro esses caras? Aliás, quem são esses caras? Toda parábola faz uma curva, né?
Então, o vértice é lá em cima, quando ela muda de sentido. Ela está crescendo, até que ela chega num lugar onde ela passa a diminuir. Então, esse daqui é o vértice. Para encontrar ele, uma das maneiras é por fórmula. A gente tem a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. E a gente tem outra maneira, tem a maneira de encontrar o y também, que é y do vértice igual a menos delta sobre 4 vezes a. Tem uma segunda maneira de fazer, que eu já demonstro, tá? Primeiro eu vou resolver a questão. X do vértice igual a menos b. Bom, quanto vale o meu b aqui? É só olhar na função. O meu b vale menos 8. Então vai ficar menos 8 sobre 2 vezes o valor do a. O a vale 4. Então fica assim, menos com menos, mais. Então, 8 sobre 2 vezes 4, 8. Né? 8 sobre 8, 1. Tá vendo que beleza? Agora, o y. Y do vértice igual. É menos delta, pessoal. Não esqueça o sinal. O nosso delta é 16, está aqui em cima. Ó. Menos 16 sobre 4 vezes o valor de a. A vale quanto? A vale 4. Então, 4 vezes 4. Menos 16 dividido por 16 igual a menos 1. Olha só. Então, o meu vértice aqui é 1 do x e menos 1 do y. Está feito a 5, pessoal. A outra maneira que eu poderia ter utilizado para resolver essa questão é a seguinte. O x do vértice ele é a média entre o x uma linha e o x duas linhas. Então, eu poderia ter feito assim. X do vértice igual 3 meios mais 1 meio, tudo isso dividido por 2. Aqui em cima, a fração 3 meios mais a fração 1 meio dá 4 meios, certo, pessoal? 4 meios não é 2? 2 sobre 2, 1. Tá vendo? Deu a mesma coisa. Qual que é a outra maneira de encontrar o y do vértice? É eu pegar o valor do x do vértice e jogar dentro da função. Então, ficaria assim. 4 vezes 1 ao quadrado, menos 8 vezes 1, mais 3. Então, fica 4 mais 3, 7. 7 menos 8, menos 1. Tá vendo? Então, eu tenho duas maneiras para encontrar o mesmo valor. Tranquilíssimo. Então, lembrando que, pessoal, eu não devia falar, mas eu vou falar. Essa questão 4, essa questão 5, tem especificamente assim na prova. Então, vai estar pedindo cálculo, determine o zero da função. Então, é o tipo de questão que não dá para errar, pessoal. É só jogar na fórmula e determinar. Tá? É automático. Assim como a 5, que também tem uma parecida na prova. Determina as coordenadas. Então, joga na fórmula, resolve. Automático, tá? Agora a 6, que foi a última que eu passei. A 6 tinha um gráfico, né? Eu acho que talvez fosse a mais difícil. Que além da interpretação, saber o que tinha que fazer, ainda tinha que, né, ter uma certa manha, né? Mas vamos lá. A 6 falava assim. A parábola na figura abaixo tem vértice no ponto menos 3 e menos 16. E representa a função quadrática.
Aí tinha lá f de x igual a x mais b, desculpa, ax ao quadrado mais bx mais c. Ele pedia para você determinar o valor de a mais b. Ou seja, eu vou achar os coeficientes, depois que eu tiver os coeficientes a e b, eu somo eles e tenho a resposta. Então tá aí. Aqui está o meu vértice, né? Também chamado de ponto de mínimo, tá? É onde a parábola atinge a altura mínima. Bom, a gente faz assim. Esse menos 7 que está ali marcado, ele não está ali só por bonito. Ele tem uma função importante que a gente tinha falado lá na questão 3. Ele é o ponto, é o único lugar onde a minha parábola corta o eixo y, certo? Por ele ser o único ponto, a gente define ele como coeficiente c. Então, eu estou procurando o a, o b e o c. O c eu achei sem nenhum cálculo. Tá aí. Achei o c. Ele é importante? Ele é importante para a gente poder achar os outros, né? Então, vamos lá. Começa assim, pessoal. Isso aqui é uma coordenada de vértice. Por que aqui ele passou a coordenada do vértice? Para a gente usar uma daquelas relações. No caso, eu vou pegar do x do vértice, porque não envolve o delta, né? O delta eu ia precisar do a e do b. X do vértice eu não vou precisar de ninguém. Olha só, o x do vértice vale menos 3. Eu coloco aqui. Para ficar bonitinho, né, ficar mais fácil a visualização, eu posso colocar 1 aqui embaixo para multiplicar cruzado. Tá vendo? Vou multiplicar cruzado, vai ficar assim. Menos b igual a menos 6a. Como tem sinal de menos dos dois lados, eles ficam positivos, né? Então, eu tenho que b igual a 6a. Resolve alguma coisa? Não resolve, mas facilita. Por quê? Porque quando eu for pegar a minha função, f de x igual a ax ao quadrado mais b de x mais c, eu consigo fazer certas substituições. Vou tirar o f de x, vou colocar o menos 16. Vou tirar aqui o b, tiro o b e coloco quem? Coloco 6a. Tá vendo? Vou tirar o c e vou colocar o menos 7. Tá vendo como é que fica mais fácil? Porque agora eu só tenho a e a. Eu não tenho mais a e b, letras diferentes. Eu tenho a mesma letra. Eu tenho a letra a. O x do vértice eu sei que vale menos 3. Então eu venho aqui onde está o x, tiro ele e coloco o menos 3. E olha só como é que fica. Menos 16 igual menos 3 ao quadrado é 9 positivo, vezes a, 9a. 6 positivo que multiplica menos 3 dá menos 18, menos 18a.
Aqui, mais com menos, menos 7. Eu vou ter menos 16 igual 9 menos 18, menos 9A. Esse menos 7 aqui eu vou jogar para fora. Ele está negativo, ele passa somando. Tá vendo? Menos 16 mais 7 dá menos 9. Se eu passar o menos 9 dividindo, eu vou ter 9 divididos por 9, 1. Menos com menos, mais. Olha só, achei que o A vale 1. Se o A vale 1, olha só o B. O B é igual a 6 vezes o valor de A. 6 vezes 1, 6. Pronto, achei o valor de B. Então, a minha função é 1x² mais 6x menos 7. Como o exercício pede para determinar o valor de A mais B, a gente faz lá 1 mais 6, 7. Aí é a nossa resposta. Então, ele queria A mais B, então 1 mais 6, 7. E aí, pessoal? É isso. Os exercícios estão corrigidos. Alguma dúvida específica sobre alguma questão? Nem que precise voltar lá na 2 ou às vezes na 1. Ô, professor, Diga. você pode explicar como você fez para chegar nesse 6A do B? Como eu fiz para chegar no 6A? Uhum. Tá. Enzo, é o seguinte. Ele não passa uma coordenada de vértice. Ele fala assim. A parábola abaixo tem vértice no ponto. O ponto é esse, ó. Menos 3 e menos 16. Esse menos 3 aqui, Enzo, é o x do vértice. Tá bom? Qual que é a fórmula do x do vértice? X do vértice igual a menos b sobre 2 vezes a. Só que eu não sei quanto vale o b, não sei quanto vale o a. Então, o que a gente faz, Enzo? A gente vai trocar o x do vértice pelo valor dele. A gente está fazendo o que a gente... Entendeu? Eu entendi. Já ouviu falar em engenharia reversa? Você desmonta um produto para saber o que tem dentro? Uhum. Faz sentido. É o que a gente fez. A gente pegou o resultado para achar de onde ele veio. Daí, como você multiplica cruzado, você vai achar que B é igual a 6A, né? Porque 2 vezes 3, 6. Entendi, professor. Valeu. Então, beleza. Se não tem mais nenhuma pergunta sobre os exercícios, tem alguma pergunta sobre a matéria? Sobre gráficos, sobre a questão dos coeficientes? Impressionante, ninguém tem pergunta. Tá, então beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer igual eu faço toda segunda-feira. Eu vou fazer a chamada. Aí é assim.
Quem quiser sair, sai depois da chamada. Quem quiser ficar para fazer pergunta, fica. Eu vou ficar aqui até 5h30. Pode ser? Eu sei que amanhã vocês têm prova e tem que estudar e tudo mais. Então eu faço a chamada, vocês a respondem e está tudo certo. Se bem que eu duvido que a Ana Laura vai estudar, né? Agora é difícil achar o papel da chamada. Achei. Tá bom, né, Ana Laura? Então a Ana Laura tá aí. O André apareceu? Deixa eu adivinhar. Não. O Arthur tá aí? Beleza. O Arthur Gabriel tá aí? O Berend. Beleza. O Enzo Fadu. O Enzo Lobo. Gabriel Zanini. Gabriel Rangel. Giovana. O João. João Pedro. Jonas. José. Júlia. Larissa. Laura. Lívia. Maria Eduarda. Maria Isadora. Rian.